Fala, você lá, firmeza total? Você sabe a diferença entre termoplástico e termofixo? Sabe quais são os tipos de termofixos que existem? Cara, fica comigo até o final desse vídeo que você vai saber esses conceitos, as aplicações e outras coisitas más. Por exemplo, quais são as principais aplicações? Você sabia que a maioria das peças que dizem por aí que é de fibra de vidro, na verdade, é um polímero, um plástico com fibra de vidro? Então, se liga aí com o lance, porque é o seguinte, os materiais plásticos, eles podem ser classificados de diversas maneiras. No meio fabril, dentro do chão de fábrica, lá a gente ouve vários termos. Ah, existe estirene, olefine. Isso é uma classificação quanto à estrutura química. Ah, ele é de engenharia, é commodity, desempenho. Ah, ele é termoplástico, termofixo. E essa que a gente vai falar hoje. Mas ele pode ser também biodegradável, pode ser oxidegradável, pode ser biobaseado, pode ser de origem fóssil, de origem natural. Cara, existe uma enormidade de classificações, se é rígido, flexível, se é expandido, se é maciço, se é reciclável, se é reciclado. Mas isso a gente vai falar depois. Hoje, fusibilidade, se o material plástico é termoplástico ou termofixo, e quais são as características de um e outro, e porque isso, afinal das contas, determina qual que é o processo de transformação. Deixa eu compartilhar com vocês uma apresentação que eu fiz aqui também. Então, vamos lá. Essa apresentaçãozinha que eu fiz aqui é só para dar uma desbaratinada e acabar alinhando o que a gente está falando. Então, hoje a gente vai falar sobre informações técnicas básicas dos polímeros, principalmente no que diz respeito à fusibilidade. Só para saber, fusibilidade tem a ver com fusível. Fusível é aquele dispositivo elétrico, principalmente de proteção dos equipamentos elétricos, que tem como característica principal derreter na hora que ele recebe uma sobrecarga, na hora que ele aquece além da conta, né? Os fusíveis antigos tinham um cabozinho que dava para ver, e você pegava ele e estava derretido, né? Então, fusível é isso, que é a característica de derretimento, de fusão do material, aliada ao fluxo, no caso dos plásticos, né? Então, com relação ao plástico, como você ouvindo lá no comecinho da nossa aula, ele pode ser termoplástico ou termofixo. E essa é a diferença, saber essas coisas, cara, faz muita diferença na solução do problema da transformação do plástico. E olha aqui, vou te falar, hein, bicho, trabalho com os materiais e são dois mundos à parte. Os termoplásticos são aqueles materiais do nosso uso comum, principalmente, sabia? A gente tem mais contato com os termoplásticos do que os termofixos. Os termoplásticos são aqueles materiais que são sólidos, passam do estado pastoso e voltam a ser sólidos, mas podem voltar ao estado pastoso novamente e sólido novamente, né? Então, você pega lá o material granulado, derrete ele, empurra para a cavidade, dá o formato, esfria e você solidifica. E aí que é o lance, né? Há necessidade do resfriamento para que ele volte a ter essa característica de sólido. Então, está aqui, ó. O grânulo ou o pó, você empurra para dentro da cavidade, você aquece ele aqui, né? Tem um aquecimento aqui importante, transforma ele em pastoso e aqui tem uma pressão que empurra ele para dentro da cavidade e o resfriamento vai se tornar sólido, né? Então, existe um ciclo necessário aí. E quantas vezes você pode fazer isso? Cara, os termoplásticos são 100% recicláveis. Isso é muito legal. Às vezes, com uma quantidade menor, que são os biodegradáveis, oxidegradáveis, tem uma reciclabilidade limitada aí, né? Tem um cálculo que se deve fazer para o uso do estabilizante e do agente de degradação adequado. Mas isso não é o caso. Mas os materiais convencionais, PP, PPS, PVC, nylon, cara, isso aí são todos recicláveis, altamente recicláveis. A indústria de reciclagem tem se beneficiado muito com isso, né? Os PCRs, é uma classe bastante importante de materiais aí. Já os termofixos, cara, eles não passam tantas vezes por esse processo, né? Na verdade, ele passa uma única vez em que há moldagem, né? Então, está lá no estado sólido ou líquido, passa por um processo de fluxo e moldagem e solidifica. E essa solidificação não é necessariamente o resfriamento, né? É necessariamente uma reticulação. Eu acho que aqui vale uma consideração, vou até parar de compartilhar, vocês verem qual que é o lance. Fazer um desenho, aquilo que é o termoplástico. Bom, nós sabemos que os plásticos são, então, polímeros, né? Significa muitos de partes. De 10.000 a 100.000 repetições. E eles podem ser termoplásticos ou termofílicos. Os termoplásticos têm as cadeias lineares.
que podem ser ramificadas ou não. Isso é importante salientar. A maioria das macromoléculas tem ramificações, tá bom? Maioria. Mas o controle da quantidade de ramificação também determina o nível que essas moléculas se aproximam, a grau de cristalinidade, cara, uma afinidade de conceitos que eu ensino para os meus alunos de uma maneira tão simples que eles pegam assim, sabe? Muito fácil. E cadeias reticuladas. Então, enquanto as lineares são essas cadeias aqui que podem ter ramificação ou não, mas veja que existem aqui, ó, distância entre as moléculas. E é essa distância que favorece o fluxo, que ele pode aquecer, derreter, aquecer, derreter. Agora, no termofixo, o que acontece é o seguinte, ó. Uma cadeia aqui, uma cadeia aqui. Essa ramificação se liga nessa cadeia, essa nessa daqui, né? Essa nessa daqui, essa nessa daqui. O que acontece quando você tem essa ramificação aqui ligada na outra molécula? Você perde o movimento. Travou. E é por isso que é chamado termofixo. Aqui, colocou calor, tem afastamento das moléculas, você tem movimentação. Aqui, colocou calor, na verdade, o que você vai conseguir, se você colocar mais calor aqui, ó, são outras reticulações. E o grau de reticulação determina as características do material, determina as propriedades, determina a dureza, cara, uma série de coisas são determinadas pelo grau de reticulação dos polímeros termofixos. Se ligou qual que é o lance, então? Termoplástico. Vou voltar para a apresentação. Termoplástico. Tem espaço entre as moléculas, mete calor, aumenta a distância, tem fusão, fica pastoso, esfria, perde a energia, aproxima de novo, sólido. Se você aquecer de novo, ele distancia de novo, tem movimento de novo, molda de novo. Quando você esfria, ele aproxima de novo, sólido de novo. Nos termofixos, você tem lá dois componentes, normalmente dois componentes, pode ser endurecedor. E aí, cara, tem um lance seguinte no termofixo. Eles podem ser líquidos ou podem ser sólidos, pode ser pó. Tá? Os líquidos são os mais comumente vistos por aí. Já os pó são processados principalmente em indústrias, por máquinas específicas de injeção, máquinas de transferência, máquinas de compressão, são os que processam os pós. Os de líquido, normalmente, render layup, spray-up, laminação manual, produção de molde, né? Tudo isso mais artesanal. Mas existem também as máquinas que injetam poliuretano, expandido termofixo, né? Tem as máquinas que injetam silicone, tem as máquinas que injetam borracha também. Então, tem toda essa possibilidade de processamento dos termofixos. Mas esse aqui que é o lance. Deixa eu desenhar de novo. Vou tentar explicar aqui molecularmente como essas coisas acontecem. O negócio é o seguinte, ó. Termoplástico e termofixo. Matéria termoplástica tem cadeia linear, ramificada ou não, e a quantidade de ramificação que vai determinar o quanto as moléculas podem se aproximar, até interferir na transparência, tudo. Então, é o seguinte, termoplástico são moléculas separadas, né? Como eu falei, moléculas de 10 mil a 100 mil repetições. Mas quando você coloca calor, ocorre o distanciamento entre essas moléculas, o que possibilita a movimentação. Já no material termofixo, quando você coloca calor, o que acontece de verdade é que os componentes, normalmente são dois componentes já misturados, né? O fenol e o formaldeído, são chamados até de pré-polímeros, né? O resina epóxico endurecedor, resina poliéster com catalisador. Bom, são dois componentes na maioria dos casos. E aí é o seguinte, um componente está aqui, outro está aqui, você meteu o calor. Meteu o calor, o que vai acontecer? Isso aqui, ó, vai reagir com esse, ó. Vai fazer esse tipo de ponte, ó. Eles vão mudar de posição. E aí é que é o lance, né? Nesse caso aqui, as moléculas, quando esfriarem, vão se aproximar novamente. À medida que você aquecer, vão se distanciar e vão ter fluxo novamente. Aqui, quanto mais calor você... Aqui, quando você colocar calor, vai ocorrer a articulação. E as moléculas, ó, estão travadas, não tem como se movimentar, porque tem mais de um ponto de fixação. E se você meter mais calor aqui, ó, o que vai acontecer? A reação vai perdurar. Os pontos vivos da cadeia vão continuar reagindo entre eles e criando outros pontos de articulação, o que vai aumentar o endurecimento. Cara, isso do materiais termofixos são características fundamentais que devem ser consideradas na utilização. Se ligou aí qual é a diferença termoplástico e termofixo? Beleza, agora vamos para os termofixos. Você conhece todos eles? Cara, existe uma grande quantidade de termofixos, dadas as suas características técnicas, eles não derretem mais. Uma vez que ele formou, tem um produto final, se meter fogo, ele não derrete mais.
Não quer dizer que não pegue fogo, hein? Se ligar em mim, ele pega fogo, mas não derrete mais. Uma das principais resinas conhecidas do mercado é a resina epóxi. Cara, ela tem sido usada abundantemente na decoração. Pô, essa mesa é linda, né, cara? Então, são dois pedaços de madeira que foram unidos por uma resina epóxi aí, transparente, né? Tem uma nomenclatura para os fabricantes, resina M, né? Lembra dela aí? Uma outra possibilidade de utilização da resina epóxi é a própria produção de moldes, como a gente está vendo aqui embaixo, né? Esse aqui vai ser um molde que vai ser utilizado para a produção de uma peça de um outro material, que pode ser um material flexível, pode ser silicone, né? Como é o caso, muitas vezes, molde de resina epóxi você usa para fazer peças de silicone, peças de borracha, peças de PVC, mas também moldes específicos de protótipo que você pode injetar numa máquina injetora, uma cavidade que você demoraria lá, sei lá, 4, 5, 6 semanas para produzir, você, em dias, faz uma cavidade com engenharia reversa de resina epóxi, né? Cara, são técnicas maravilhosas. A área de pingentes e decoração se utiliza muito da resina epóxi para várias aplicações, né? E outra coisa é o seguinte, leva um outro material termofix, que é o silicone, né? Os moldes para a produção dessas objetorias são de silicone, né? Olha lá, um molde altamente técnico utilizado para a produção de uma peça em silicone, né? Uma peça flexível, mas o molde é de resina epóxi. Uma outra resina muito utilizada que a gente do nosso cotidiano, por exemplo, prancha de surf, barco, é a resina poliéster. Esse aqui é uma molécula de uma ortofitálica, mas são vários tipos de resina poliéster que são utilizadas na produção de peças plásticas, tá bom? E aí a utilização vai longe. Processo de laminação, renderiar. Esse container aqui gigantesco, um tanque, né? Onde pode ser alojado um produto químico ou água mesmo, etc. Né? Prancha de surf da mais alta qualidade, o acabamento perfeito, né? E ainda tem as aplicações industriais, que são render up, spray up, cara, o negócio vai longe. Outro material é o fenolformaldeído, também é muito conhecido nosso, né? O Celeron, né? Ele é de fenolformaldeído, por exemplo, né? Outro, a baquelite, né? Também é de fenolformaldeído. Mas existe a ureia formaldeído, a melamina formaldeído. Esses dois, ureia e melamina, produzem artigos de coloração mais clara. O baquelite produz artigos principalmente de coloração mais escura, como os manípulos, né? As alças, os pegadores. No passado, os long plays, né? Os LPs, os primeiros bolachões, eram de baquelite, depois que evoluíram para o vinil, né? As bolas de bilhar também, ela de parquesina, celulóide, depois evoluiu. Primeiro marfim, depois parquesina, depois celulóide, depois baquelite. Foi um sucesso total. Acho que até nos dias atuais são utilizados termofios nessas aplicações. Assim como componentes eletrônicos, partes internas, né? Cabo de panela também, né? Existe um movimento de troca, mas aí o custo-benefício é considerado e muitas vezes essa troca não existe. Agora, por que o termofix faz aquela reticulação? Vou dar uma olhadinha nessa ligação da baquelite. Olha só quanto ponto em que o OH está presente. Está vendo? Se você continuar metendo calor aqui, essas ligações vão se desfazer, vai acabar entrando aqui um formol, né? E esse formol vai fazer a ligação entre essas cadeias. Então, se o formol estiver presente aí e o calor permanecer, essas cadeias vão se ligar cada vez mais, que vai aumentar muito a dureza do produto. Se ligou aí, então, há uma grande possibilidade de usos dos termoplásticos e termofixos. Os termoplásticos é um mundo muito vasto, os termofixos é um mundo a se conhecer. Se você tiver dúvidas sobre esses materiais, termoplástico e termofixo, pergunta para mim, anota aí no meu e-mail, marcelo.orozco@c3p2.com.br. Espero ter te ajudado de alguma maneira. Estou aqui para te ajudar, estou aqui para te ensinar a solucionar problemas na transformação do plástico. Fica com Deus. Um abraço, Orozco.